Oi, 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 Brasil, tudo bem? Eu estou muito feliz e quero agradecer a todos vocês que têm visitado a nossa página em busca de diferentes temas. Para quem tiver mais interesse, pode nos encontrar também no Instagram, no canal no YouTube, até mesmo no Twitter. E aqui no Facebook, claro, inscrevam-se para nos seguir e receber as notificações. Isso é importante para você não perder nenhum conteúdo. Muito obrigada a todos que nos visitam. O tema de hoje que nós vamos discutir é presidencialismo. O que é o presidencialismo? É uma questão própria do sistema brasileiro. Há muito tempo o Brasil se acostumou com essa forma de sistema político, que já vem sendo estabelecida desde a Constituição de 1988. A Constituição prevê que todos nós, cidadãos brasileiros, possuímos a mesma liberdade dentro de um sistema democrático. Os que nascem no Brasil, independentemente de raça, de ter ou não alguma deficiência, se é homem ou mulher, independente também do seu credo religioso e da sua opinião política, tem a sua liberdade garantida. Com base nisso, tem o direito de votar democraticamente para a escolha de um presidente. Essa é uma condição da democracia. Por exemplo, nós, sendo homens ou mulheres, podemos eleger um líder por livre escolha, um representante para o governo do Brasil. Essa é a forma política que o nosso país utiliza e ela é muito necessária. Esse é o conceito de presidencialismo. E como um presidente age? Dentre tantas opiniões políticas diferentes, são criadas leis que regem o país. Essa ação depende do poder legislativo, que é composto pelos deputados e senadores. Estes têm a responsabilidade de avaliar as propostas e dar prosseguimento à aprovação das leis. Também é possível designar ministérios. Enfim. Agora, como funciona a democracia do voto? Nós precisamos entender que existem pontos positivos e negativos. Foi evidenciado que o Brasil possui uma prática diferente dos outros países, que é a de ter um número muito grande de partidos. E nesse nosso sistema presidencialista, é comum existir coligação entre diversos partidos, que a princípio possuem uma ideologia semelhante. Por exemplo, os partidos PT, PCdoB, PSOL, dentre outros, são partidos que apresentam uma coligação. Essa parceria serve para quê? Por exemplo, quando existe certa discussão e necessidade de decisão importante em algum assunto, os partidos coligados se unem para combinar o voto e, assim, vencerem mais facilmente a discussão. Isso é um hábito próprio do Brasil. Como eu disse, esse modelo apresenta pontos negativos e positivos. Dentre os negativos, o que podemos destacar? Muitas vezes as decisões são mais lentas, pois envolvendo tantos interesses de partidos diferentes, acaba levando mais tempo para se chegar a um consenso, podendo também causar prejuízos para quem se expõe. Ou ainda, no caso de morte durante um processo, os demais ficam muitas vezes limitados de agir. Aqui no Rio, por exemplo, o governo está completamente quebrado. Também o presidente, o vice, muitas vezes têm agido de forma a prejudicar o país dentro das suas autonomias de trabalho. Dentre os pontos positivos, podemos destacar quais? Primeiro, que todos temos o direito à liberdade para votar e escolher os membros do Poder Executivo, que são
presidente, governador e prefeito. Vocês sabem que a política brasileira é composta por 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Nos líderes dos poderes executivo e legislativo, nós, cidadãos brasileiros, elegemos através do voto. Porém, no poder judiciário, nós não escolhemos os líderes por voto. Futuramente eu vou explicar melhor esta questão. Agora eu vou explicar sobre o sistema eleitoral. É fundamental que todos entendam como ele funciona. Eu explicarei com detalhes os 2 modelos existentes. Existe o sistema majoritário e existe o sistema proporcional. No modelo majoritário, estão o presidente, o governador e o prefeito, aqueles que fazem parte do poder executivo. Já no sistema proporcional, encontramos os deputados estaduais, federais, os vereadores e os senadores. Esses 2 sistemas funcionam de modos diferentes. Como o povo faz para escolher um candidato no sistema majoritário? É por meio do voto. Aquele candidato que for mais votado, atingindo 70% dos votos, já está automaticamente aprovado. Tomara que o Bolsonaro consiga vencer assim, logo no primeiro turno. Mas, se acontecer, por exemplo, de 2 candidatos disputarem 50% da preferência da população, então será necessária uma disputa no segundo turno entre os mais votados. Algumas pessoas pensam que os votos brancos e nulos podem ser computados para o candidato com maior voto, mas isto não é possível. Isto é, na verdade, uma mentira. Futuramente eu vou explicar melhor essa temática sobre votos nulos e brancos e também como acontece em relação aos votos que não são realizados pela falta do eleitor, ok? A respeito do voto dentro do sistema proporcional, como funciona? Por exemplo, nós votamos em um deputado. Cada estado brasileiro faz suas escolhas. Vamos supor que no Rio de Janeiro tenham uns 4 ou 5 candidatos mais votados. E em outros estados isso também aconteça. Se no Rio existe um candidato com votação muito expressiva, esse candidato será eleito. E assim é observado em cada região do país. Os candidatos mais fortes, mais votados, são aprovados. Mas, por exemplo, se o partido PSL, que é o partido do candidato Jair Bolsonaro, se esse partido tiver, por exemplo, mais 5 cadeiras disponíveis, lembra o que eu falei sobre os candidatos mais votados? Então, nesse caso, existe um limite de candidatos por partido, de acordo com a quantidade de vagas disponíveis. Então, o PSL, que é o partido do Bolsonaro, se ele tiver 5 vagas, esse é o limite de candidatos que podem ser aprovados deste partido. Então, vamos supor que no Brasil, candidatos a deputados do PSL se destacaram, um em São Paulo, um com grande votação no Rio, outro em Goiás, um em Brasília, por exemplo, e que eles sejam escolhidos e somem uns 5 candidatos com mais voto
no Brasil pelo PSL, em diferentes estados. É observado os votos em todo o território nacional e considerado aqueles com mais votos de acordo com os partidos. Entenderam? Sobre os votos nulos e brancos, alguns pensam que é possível contabilizar para os candidatos, mas isso não é possível. Sobre esse tema de votos brancos e nulos eu vou explicar melhor no vídeo da próxima semana, ok? Abraço, tchau! Desejo tudo de bom para vocês. Oi, 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 Brasil, tudo bem? Eu estou muito feliz e quero agradecer a todos vocês que têm visitado a nossa página em busca de diferentes temas. Para quem tiver mais interesse,